Quem está circulando pela cidade aí de ônibus, me interessa muito saber de onde é que veio o combustível desse ônibus, normalmente o óleo diesel. Interessa que o ônibus está andando, mas para essa pessoa andar de ônibus, esse óleo diesel foi tirado de um poço de extração de petróleo, que pode ser a vários quilômetros abaixo da superfície do mar, ou pode ser a muito mais quilômetros de distância ainda lá no Oriente Médio, extraído de uma região que talvez esteja em conflito bélico, talvez tenha seus problemas sociais também, enfim. O fato é que não adianta nada ter um monte de petróleo no fundo da terra, no Oriente Médio ou no fundo do mar, se esse petróleo não tiver ao alcance do profissional de manutenção da garagem de ônibus para poder abastecer esse ônibus para ele fazer ele funcionar. O que eu estou querendo dizer é que se nós não tivermos os produtos ao nosso alcance, não adianta nada eles existirem em algum outro lugar no mundo. E para fazer com que esses produtos cheguem ao nosso alcance, nós vamos precisar, dentro do planejamento de marketing, criar meios de entrega deste produto ou do serviço também para os consumidores. Quando eu falo dessa tarefa de tornar um bem disponível no local e no momento que será necessário ao seu usuário, eu estou falando dos sistemas de distribuição. São chamados os canais de distribuição, um conjunto de organizações interdependentes envolvidos no processo da disponibilização de um produto ou serviço para uso ou consumo. E aqui nós temos uma novidade na distribuição. Até aqui, todas as preocupações da empresa e o desenvolvimento de um sistema de gestão do marketing estava muito fortemente dependente das condições dentro da empresa. Quando a gente fala em distribuição, nós estamos falando de uma tarefa tão complexa que normalmente as empresas não conseguem fazer sozinhas, elas precisam buscar parcerias para isso. É muito comum, é claro, na nossa experiência do dia a dia, a gente ver que as empresas precisam de transportadoras para fazer, né, a movimentação da mercadoria. A empresa em si não vai querer ser especializada em transporte de mercadoria, normalmente. Normalmente ela vai buscar, então, uma transportadora como sendo um recurso, um negócio que é especializado, focado só nessa atividade de entrega. Aqui no Brasil, a distribuição ela é extremamente complexa, é talvez um dos países de maior dificuldade de distribuição, considerando o tamanho do nosso território e considerando também a precariedade das nossas malhas de sistema de transporte, né? Nós não temos sistema de ferrovia, nós usamos todo o nosso transporte baseado em transporte rodoviário, que tem o custo, né, mais elevado do que o sistema de ferrovias. Nós usamos muito pouco também o sistema hidroviário para fazer movimentação, e tudo isso implica em duas questões fundamentais: a complexidade e o alto custo dos deslocamentos de produtos. Isso sem levar em conta ainda a questão do risco de roubo que nós temos muito elevado aqui no país. Então, colocando tudo isso na balança, a gente vai se dar conta que fazer distribuição no país, no Brasil, é muito complexo. E isso vai ter, por sua vez, também uma implicação no planejamento do negócio, porque nós vamos pensar, pelo menos, nos negócios, inicialmente, negócios mais locais. Primeiro momento, atender aqui o município, em Porto Alegre, a Grande Porto Alegre, depois explorando, talvez, um outro estado, e assim por diante, e construindo essa malha de distribuição aos poucos. A distribuição em si, ela é a forma como nós trabalhamos isso em marketing, a nossa preocupação em marketing, mas a distribuição faz parte de um sistema mais amplo, que é chamado sistema de logística. Então, pode ser usado o termo logística, ele é um termo mais amplo, ele vai envolver também o armazenamento dos produtos, vai envolver serviços de segurança de transporte, vai envolver serviços de seguro de cargas, e todo esse entorno, né, da movimentação de produtos, bens físicos normalmente, que é necessário para fazer funcionar o negócio.
Nós podemos nos referir ao termo de distribuição também, como ele é um termo mais da área de marketing, para falar de distribuição de serviços. Quando nós falamos em distribuição de serviços, não é que a gente vai botar uma pessoa em cima do caminhão para prestar o serviço, mas nós estamos falando do conjunto de pontos de venda que nós vamos ter. Então, por exemplo, é uma questão de distribuição de serviços ou abertura de filiais ou outras lojas dentro de áreas de serviço. Muitas vezes, empresas de vigilância têm um posto avançado numa outra cidade ou mesmo uma filial em outra cidade. Isso é entendido como sendo uma distribuição de serviço. Essas cooperativas de saúde, por exemplo, a própria Unimed tem postos em várias cidades, né, para atendimento dos seus clientes. E isso é entendido como uma distribuição de seus serviços também. Agora, a logística é um pouco diferente. A logística é mais aplicada a bens físicos. Sim, é transporte de carga e conjunto de operações que está no entorno disso. Bom, em marketing, nós pensamos na distribuição em termos de canais. Como eu dei para vocês, esse conceito é um conjunto, então, de pessoas e organizações e empresas que são interdependentes, porque elas têm negócios relacionados, mas elas têm autonomia para suas decisões também, então, e têm interesses próprios, e cada uma está buscando a sua própria rentabilidade. Então, existe aí um espaço para conflitos de canal. As empresas mais poderosas, mais fortes dentro desse canal, têm mais poder sobre o canal e vão conseguir obter rentabilidades maiores. E as mais fracas ficam, às vezes, até inviáveis e acabam saindo, tem que ser substituídos. Essa é a história que envolve a gestão do canal, então. Mas tem dois elementos fundamentais num canal de distribuição que nós temos que conhecer como profissionais de marketing. O primeiro é o que nós chamamos de atacado e segundo, o que nós chamamos de varejo. O que é atacado e o que é varejo? O atacado, pessoal, nada mais é do que as empresas que estão no meio do canal de distribuição, ou seja, elas compram os produtos de um fabricante e vendem para um varejista, vendem para uma outra empresa que vai seguir o processo de distribuição. Elas trabalham, então, no que a gente chama também de negócios entre empresas, ou mais comum em inglês, business to business. Então, são empresas que vendem para outras empresas. Esse é um atacadista. Um consumidor final normalmente, ou na verdade, não vai ter acesso a um atacadista, por definição, tá? Por que existe esse conceito de atacadista? Basicamente é uma questão de impostos. Quando eu faço a venda para o consumidor final, eu tenho uma incidência de impostos diferente do que quando eu faço uma venda para uma outra empresa que vai reprocessar meu produto. Então, este é o caso do varejista. O varejista, ele é uma organização, uma empresa, um indivíduo que está envolvido na venda de bens e serviços para o consumidor final. E essa estrutura legal de impostos é que vai definir, então, a razão da gente caracterizar os negócios como atacadistas e varejistas. Às vezes, um atacadista pode se converter num varejista, isso pode ter migrações, mas entendam que a questão legal é que comanda isso. Existe isenção de impostos ou impostos particularmente aplicados para o consumo e esses impostos vão incidir então sobre o varejo e não sobre o atacado. E essa é uma grande distinção. Normalmente os atacadistas trabalham com volumes maiores porque eles estão vendendo para outras empresas fazerem a distribuição mais fina. E trabalham também com preços mais baixos, porque trabalham com grandes volumes, enfim, tem diferenças de gestão e de estruturas. O que nós vamos pensar num canal de distribuição clássica, então nós vamos pensar sempre em 4 elementos que estão colocados no canal de distribuição clássica. Nós temos um fabricante, nós temos um atacadista, nós temos um varejista e nós temos um consumidor final. A gente vai explorar outras possibilidades um pouquinho mais para frente. Bom, vocês podem se perguntar para que mesmo que eu preciso um atacadista ou um varejista, né? Por que eu vou usar um atacadista ou varejista se eu poderia fazer venda direta, por exemplo, pela internet? Claro que nós sempre temos a possibilidade de usar a internet como o nosso canal de distribuição e fazer o nosso produto chegar direto para o consumidor final. Mas
isso nem sempre é interessante para o próprio negócio. Às vezes o nosso negócio envolve complexidades que nós não queremos ou não temos nem condições, às vezes, de dar conta, né? Ou não temos recursos para comercializar o produto diretamente com o consumidor final. Eu vou dar um exemplo para vocês que é um clássico nessa questão da importância do varejo, que é a produção de ar-condicionado aqui no Brasil, né? Nós temos uma Springer Carrier que produz ar-condicionado para o verão e para o inverno, e ela normalmente trabalha ao contrário. Quando é verão, ela produz ar-condicionado para o inverno, quando é inverno, ela produz ar-condicionado para o verão. Ela está produzindo todos os dias, tem um fluxo de produção diário elevado. Só que esse ar-condicionado que ela está produzindo, ela não tem venda direta para o consumidor final. Ela precisa acumular esse grande conjunto de aparelhos e estocar eles durante essa fase de produção para depois, quando chegar no pico do consumo, ela fazer a venda. Bom, se ela tivesse que comprar todos os insumos e pagar em adiantado toda a mão de obra e todos os custos variáveis que tem na operação, ela ia precisar de um volume financeiro gigantesco para poder dar conta dessa operação, entendendo que as vendas seriam 2 vezes por ano dos produtos. Então, o que ela faz? Ela pega esse produto e comercializa para uma Casas Bahia, por exemplo, que vai comprar um grande lote de produtos adiantado por um preço mais baixo e ela vai assumir o risco da comercialização. Então, essa é uma das razões pelas quais as empresas precisam, às vezes, escolher atacadistas e varejistas para poder fazer o escoamento da sua produção. Uma segunda questão, uma segunda vantagem para as empresas é a questão da dificuldade de transporte que tem aqui no Brasil. A empresa pode estar interessada em focar os seus recursos na sua própria operação, na criação de novos produtos, e ela talvez não queira entrar num negócio de transportes, por exemplo, pela complexidade que tem, por falta de experiência ou pelo alto custo que envolveria a compra de caminhões de grande porte. Então é mais interessante para a empresa, em muitos casos, simplesmente compartilhar uma estrutura de transportes numa transportadora. Essa estrutura já foi montada, já está com outros parceiros para ajudar a pagar os custos e, portanto, é mais racional usar uma transportadora do que a empresa criar uma transportadora própria dentro dela mesma, dentro da sua própria estrutura e arriscar mais um negócio que não é bem da competência dela. Essa é uma segunda razão que justifica que as empresas usem ou empresas de transporte ou usem o próprio sistema de atacado e varejo, o próprio canal de distribuição para fazer a movimentação dos seus produtos por regiões mais amplas. Esse resultado, então, o fato da empresa fabricante estar focada no seu próprio negócio, onde ela tem expertise, onde ela tem tecnologia, onde ela tem conhecimento sobre como fazer os produtos, pode ser muito mais rentável. Então, pensando num caminhão que custe aí, vamos supor, R$600 mil, seria muito mais lógico a empresa investir R$600 mil no seu processo produtivo, envolve um risco menor, porque ela tem como fazer a projeção dos ganhos, o retorno sobre o investimento de R$600 mil dentro da sua operação, onde ela tem mais informações, do que pegar esses R$600 mil e comprar um caminhão, que não vai resolver todos os problemas de logística dela, provavelmente, mas que já vai consumir um grande volume de recursos. Então, em síntese, muitas vezes, pela competência, pelo histórico, pela experiência, esses intermediários têm muito mais condições de agregar valor ao produto final, perante o consumidor, do que a própria empresa que é fabricante. E a gente vai ver, então, nesse processo, uma especialização. Umas empresas vão se especializar em produzir os produtos, bens físicos, a gente está falando mais especificamente, e outras empresas vão se especializar, então, na distribuição. E, como resultado final, nós vamos ter um conglomerado de empresas trabalhando para viabilizar, disponibilizar a venda de bens. Essas empresas trabalham, então, dentro desse canal de distribuição, têm afinidades, têm conhecimento mútuo, porque elas trabalham normalmente por muitos anos em conjunto, então elas acabam se conhecendo muito bem. Resumindo, então, para que serve um canal de distribuição? Bom, o canal de distribuição ele serve para transferir as mercadorias dos fabricantes para os consumidores, ele serve para preencher lacunas de tempo, local e posse que separam o produto do seu público-alvo. Ele deve ser escolhido de acordo com a eficiência e facilidade de controle e adaptabilidade, basicamente quando uma empresa opta por buscar
fornecedores para fazer esse serviço de distribuição, ela vai estar buscando a eficiência final do processo, a entrega para o cliente final do produto que tem o menor custo e o maior benefício possível. Além disso, tem uma questão interessante que é a questão das informações. Por exemplo, se eu tenho uma pequena fábrica de produtos artesanais, de alimentos, uma fábrica de produtos coloniais, e eu vou pensar em como, estou pensando nesse negócio, vou pensar em como disponibilizar isso para os meus clientes. Eu posso pensar em abrir, como foi o caso da Maquiné, uma tenda de beira de estrada, isso foi da família, né, esse negócio pode levar anos para prosperar ou ele pode simplesmente não funcionar. Mas o fato da Maquiné que prosperou e em busca de um público maior, não só aquelas pessoas que se deslocam para o litoral, o gestor do Doce Maquiné, muito inteligentemente, procurou ajuda de outros distribuidores, no caso do supermercado Zafari, que coloca esse produto à venda também. Quando ele busca o supermercado Zafari para fazer a colocação dos produtos dele aqui em Porto Alegre, o que ele ganha com isso? Ele ganha com isso todo o conhecimento, além dos pontos de venda que o Zafari tem, o conhecimento e o contato com o público dele. Então, esse conhecimento, essa experiência com o público, contato, saber o que o público consome, o que não consome, o que ele valoriza, o que ele não valoriza, muitas vezes é vital para quem é fabricante. E essa associação, então, com alguém mais experiente, pode ser decisiva para a entrada de mercado. É claro que vai ter um custo isso, porque quando existe essa assimetria de poder entre o supermercado Zafari e um Doce Maquiné, o supermercado Zafari vai conseguir se apropriar da maior parte da margem que está colocada nos seus produtos. Então, a despeito disso, ainda pode ser muito interessante para pequenos produtores se valerem desses sistemas de distribuição e colocarem seu produto à disposição de um público muito maior, aumentando o faturamento geral, aumentando o volume de negócios, aumentando inclusive o conhecimento da sua marca e a consolidação da sua marca. E quando o cliente ele vê o produto Maquiné dentro dos mercados Zafari, ele vai ter uma facilidade maior de compra e provavelmente ele vai comprar muito mais do que ele compraria se só tivesse à disposição dessa compra nos momentos que ele fosse para o litoral. Então, esse conhecimento sobre o consumidor, ele vai implicar também uma outra vantagem de um negócio contar com a parceria de um distribuidor, um varejista ou um atacadista. Ele vai poder transferir a responsabilidade do preço final para um outro negócio que conhece melhor o cliente do que ele mesmo. O que eu estou querendo dizer com isso? Querendo dizer com isso que a partir do momento que um varejista, que é no caso do supermercado, adquire um produto do fabricante, o produto já foi vendido pelo fabricante. A margem que vai ser colocada em cima desse preço para pagar a operação do varejista, no caso do supermercado, é por conta e risco do supermercado. Ele pode colocar um preço certo ou ele pode errar o preço, ele pode cobrar mais e ter poucas vendas, ele pode cobrar menos e ter um ganho menor no seu negócio. Claro que varejistas conhecem bem seus clientes, melhor do que os fabricantes. Então, os varejistas sabem o que o cliente está disposto a pagar por aquele produto, mais, muitas vezes, do que o próprio fabricante. E aí ele vai usar isso contra o fabricante, vai dizer, teu produto não alcança esse preço de mercado, o consumidor não vai pagar isso que está cobrando para mim, levando em conta a margem que eu tenho que botar em cima para minha operação. Então, tem pressão muito alta e vai forçar, então, que o fabricante ou desista da operação deste negócio ou ele baixe seu preço até uma rentabilidade mínima. Esse é um dos exemplos de conflito de canal que acontece e que mostra como o poder é exercido dentro desse canal. Mas a vantagem para o fabricante é que esse produto já está vendido. Se o cliente final vai comprar ou não, se isso vai proporcionar giro ou não na prateleira, que é o negócio do varejista, do supermercadista, é outro problema que não é dele. Mais ou menos, porque se o supermercadista não vender o produto
num tempo razoável, e se for um produto que tem tempo de validade, tempo de prateleira controlado, ele vai voltar para o fabricante e vai dizer, olha, esse teu produto aqui não vendeu, eu vou negociar contigo a devolução de alguma forma. Então não é bem assim, mas o fato é que sobre todos os aspectos legais, né, todos os registros da empresa mostram que ela fez a venda e emitiu uma nota fiscal contra o varejista. Esse varejista comprou o produto, ele é responsável por estocar isso na sua loja com as condições adequadas para a manutenção da qualidade do produto, e ele vai se responsabilizar por colocar o preço de venda, ele vai se responsabilizar por entregar e vender pelo menos aquele volume que já foi comprado para o cliente final. O que vai acontecer a partir dali depois ainda é uma outra história, mas a responsabilidade da venda daquele produto passou a ser do varejista. E isso significa que ele está assumindo um risco considerável, né, em relação a esse negócio. E, finalmente, também a função mais burocrática, vamos dizer assim, do varejista, né, é emitir essa nota fiscal. É muito diferente para o fabricante emitir uma nota fiscal de uma venda com milhares de itens ali, um grande volume de dinheiro envolvido, uma nota fiscal. Os varejistas vão ter que fazer a divisão dessa compra em centenas de vendas para consumidores finais. Os consumidores finais compram em pequenas quantidades e em grande variedade. Então, os varejistas têm essa responsabilidade de fazer a composição, que a gente chama de composição da cesta de vendas, e isso implica num controle, num volume, num esforço de controle de vendas muito maior, porque dá muito mais trabalho vender 100 vezes um produto do que vender uma vez só um lote de 100 produtos. Então, esse trabalho, esforço adicional, ele é assumido pelo varejista. Essa é uma outra responsabilidade do varejista, que vai justificar por que ele pode botar um preço adicional em cima e que vai nos fazer pensar duas vezes se nós, como fabricantes, realmente queremos vender pela internet ou vender direto ao consumidor final. E, finalmente, existe na literatura ainda está assinalando como responsabilidade do varejista essa supervisão da transferência de propriedade. Se a gente pensar em produtos de consumidor final, e o que acontece no supermercado, que os produtos têm um valor unitário pequeno, é meio difícil de entender por que a gente se preocupa com isso. Mas quando a gente pensa numa revendedora de automóveis, por exemplo, que recebe automóveis de 100, 200, 300 mil da fabricante e tem a responsabilidade de fazer a transferência dessa propriedade para o consumidor final, a gente começa a entender que sim, tem riscos envolvidos nessa transferência e sim, isso é problemático. Então, se o fabricante do automóvel puder ter essa responsabilidade a menos, isso vai ajudar no negócio dele, com certeza.